Oi, vou tirar a máscara. Essa máscara tava na live, né? Essa máscara é muito legal, impermeável, antibactericida e tem muitas empresas que estão comprando. Tem umas 3, 4 empresas que a gente está ajudando a divulgar. Essa é uma delas, muito boa, que dá para ser usada por muito tempo. E isso vai ser necessário, tá? Aqui, ó. Bem, eu vou fazer o seguinte, como a gente fez uma live agora, a Vânia e eu tentei até gravar aqui em cima e não bateu, né? Porque, sei lá, o vídeo não foi, então eu fiz lá embaixo e usei a máscara, né? E eu pensei em falar um pouquinho a respeito, dar uma continuidade nesse livro aqui, né? O Imperador Amarelo, que eu cheguei a ler um capítulo, primeiro capítulo. Eu não vou ler todos, mas eu pensei nesse período, ó, vou tirando a capinha, esse é para quem quiser comprar, né? Princípios da Medicina Interna, aqui, ó. Princípios da Medicina Interna pelo Imperador Amarelo. Esse livro é legal porque ele é em chinês e português. E eu fiz um vídeo falando sobre a preservação da energia saudável nos humanos nos tempos antigos. Então eu li o capítulo e fiz alguns comentários. Vou fazer o mesmo agora com esse segundo capítulo. Só que o segundo capítulo é o capítulo que eu mais gosto, porque ele inicia mostrando a visão macro, que nós fazemos parte de um processo maior. Então, quando você pega esse livro aqui, ó, você vê, tem 800 e poucas páginas, né? Você pega aqui, ó, diagrama da raiz, ramo e energia intermediário da víscera. É um outro mundo, né? Qual a energia dominante da estação que se estabeleceu? Eu acho isso frio perverso. Tem tanta coisa boa nesse livro. Como eu falei, esse aqui já é meu terceiro livro. Já soltou aqui também. Eu preciso saber aonde arruma. E o primeiro, que eu tinha todo rabiscado, esse também está rabiscado, mas o primeiro que estava todo rabiscado ficou na Argentina. E esse capítulo 2, eu acho que tem que olhar para cá, o capítulo 2, ele é sobre a preservação da saúde em concordância com as 4 estações. Então, só recapitulando, para a gente falar a respeito disso, nesse livro chama Su Wen, né? E depois tem o outro que chama Lin Su, né? Su Wen, questões simples, que eu chamo isso de ascendente descendente. E Lin Shu, que é eixo espiritual, que eu chamo de fundo do céu, meio do céu. São muitos capítulos. Aqui pelo vídeo eu não consigo empurrar mais com a mesa, mas são muitos capítulos. Eu vou ler um pouquinho a respeito desse segundo capítulo. Preste atenção para vocês verem a linguajar. Lembra? O Imperador Amarelo, um cara sábio, acho que eu li só esse primeiro capítulo. O Imperador Amarelo, de grande antiguidade, quando nasceu já era brilhante e sábio. Bom de conversar quando era criança, tinha uma maneira modesta de proceder e uma lisura de caráter. Quando cresceu, em sua juventude, honesto e possui uma grande habilidade em distinguir o certo e o errado. Quando chegou à idade correta, tornou-se imperador. E aí, o Imperador Amarelo, ele se dirige ao mestre taoísta Qibo.
E aí eles começam a conversar. Então aqui uma parte desse livro, do Princípios da Medicina Interna, Imperador Amarelo, é conversando com esse mestre Chi Po, que é um mestre com uma graduação maior que o Imperador Amarelo. Então, em algum lugar no YouTube vocês vão ter o primeiro capítulo. No período dos 3 meses da primavera é que se encontra o momento apropriado de nascimento e expansão. A grama e as árvores se tornam vívidas e todas as coisas vivas no mundo florescem com uma atmosfera dinâmica nova. Desde que o homem é uma das coisas vivas do universo, ele não pode ser excluído de maneira nenhuma. Ou seja, deixa eu pegar uma coisinha só para ficar acompanhando a leitura aqui. Ou seja, esse capítulo, eu vou ler ele não é tão comprido, mas vocês vão ver que ele começa a interagir microcosmos, macrocosmos. Ou seja, é um princípio básico, filosófico, para a gente poder entrar em contato com as enfermidades e as técnicas de cura. No período de 3 meses da primavera é que se encontra o momento apropriado do nascimento à expansão. A grama e as árvores se tornam vívidas, e todas as coisas vivas no mundo florescem com uma atmosfera dinâmica nova. Desde que o homem é uma das coisas vivas do universo, ele não pode ser excluído de maneira nenhuma. A fim de se manter de acordo com a lei da variação da sequência sazonal, ou seja, das estações, deve-se ir para a cama assim que cai a noite. Ou seja, na primavera, deve-se ir para a cama assim que cai a noite. E levantar-se cedo pela manhã, bem de manhã. De manhã deve-se inspirar o ar fresco enquanto se caminha ao ar livre, a fim de exercitar os tendões e músculos e deixar o cabelo solto, a fim de deixar o corpo todo de maneira confortável em relação à energia primaveril, já que a primavera é a estação da geração que não deve violentar a faculdade do crescimento. Esses livros têm mais de 4, 5 mil anos. Isso aqui é uma coisa muito antiga, tá? É como se fosse a Bíblia da medicina chinesa. O que se deve fazer é ajudar a sobreviver, não matar, contribuir e não perverter, premiar e não punir, a fim de corresponder à propriedade da energia da primavera e estar de acordo com a forma de preservar a saúde. Vou falar novamente. O que se deve fazer é ajudar a sobreviver, não matar, contribuir e não perverter, premiar e não punir, a fim de corresponder à propriedade da energia da primavera e estar de acordo com a forma de preservar a saúde. Se este princípio for violado pelo homem, seu fígado ficará ferido, já que o fígado está associado à madeira e as madeiras prosperam na primavera. Quem falhar em se adaptar à propriedade de energia da primavera, que é de geração, e lesar seu fígado, irá contribuir uma síndrome de frio no verão. Pronto. Esse é a primeira fala, nesse segundo capítulo, que começa a fazer pontes de uma ação em determinada estação. Se você não respeitar essa mudança climática, você pode dar algum problema específico, aqui é lesar o fígado, e dar um problema posterior, ou seja, irá contrair uma síndrome de frio no verão, ou seja, depois. Então você já divide os 12 anos em 3 partes, ou seja, 3 meses depois, né? Da primavera para o verão. Isso porque sua capacidade de adaptação ao verão foi enfraquecida devido à sua inépcia em preservar a saúde. Em seguir a propriedade da energia da primavera,
que é da geração. Nesse caso, se chama oferecimento ao crescimento inadequado. Ou seja, isso é o assunto que dá uma primeira mostra de uma enfermidade que vem 3 meses depois, que começa 3 meses depois. Você não soube preservar essa energia tão gostosa da primavera. O período de 3 meses do verão é chamado de estação do florescimento, em que todas as coisas vivas no mundo são prósperas e bonitas. No solstício de verão, a energia Yang atinge seu ápice e a energia Yin começa a declinar. Portanto, o interrelacionamento das energias Yin e Yang ocorre nesse momento. Como a energia Yang constitui a energia vital das coisas e a energia Yin dá forma às mesmas, a combinação de energia vital e energia da forma faz com que todas as coisas vivas na Terra floresçam e liberem frutos. Daqui a pouco eu chego na parte mais importante. No trajeto do entrecruzamento da energia do céu com a energia da Terra, deve-se, como na época da primavera, dormir assim que cai a noite e levantar-se cedo pela manhã. Não se deve detestar a luz do sol nem ficar frequentemente com fome, a fim de corresponder à propriedade de crescimento da energia solar, que promove o surgimento das flores e dos frutos. Deve-se suar para permitir a saída da energia Yang, a fim de evitar que o calor fique estagnado. Olha a diferença já quando é o verão. Em outras palavras, violento sobre o exterior. São estas as formas de preservar a saúde no verão. Se estes princípios forem violados pelo homem, seu coração ficará ferido, já que o coração está associado ao fogo e que o fogo é vigoroso no verão. Se alguém falhar em se adaptar à propriedade da energia do verão, que é o crescimento, seu coração ficará ferido e a pessoa irá contrair malária no outono. Isto porque sua adaptabilidade à energia do outono se enfraqueceu devido à sua incapacidade de acompanhar a propriedade da energia do verão, que é o crescimento, para preservar a saúde. Nesse caso, se chama inadequação em se oferecer à colheita. Nos 3 meses, vocês já viram que fez da primavera para o verão e agora do verão para o outono. Nos 3 meses do outono, as formas de todas as coisas vivas na terra se tornam naturalmente maduras e prontas para a colheita. No outono, o vento é vigoroso e rápido. O ambiente da terra é claro e brilhante. Portanto, durante esse período, deve-se deitar mais cedo, a fim de ficar afastado do frio. Levantar cedo para apreciar o áspero outonal. Conservar o espírito tranquilo, a mente tranquila e equilibrado, a fim de isolar-se do sussurro do outono. Vocês estão vendo que tem vento, frio e a mente. Aí aqui nesse livro já começa a falar, o mestre Chibo começa a falar sobre a mente. A importância de você ter o espírito tranquilo e equilibrado, a fim de isolar-se do sussurro do outono, restringindo o espírito e a energia interminante, protegendo a mente contra a ansiedade e impetuosidade. Desta forma, a tranquilidade de cada um pode ser mantida, mesmo na atmosfera do sussurro do outono, e pode-se conservar da mesma maneira o hálito do pulmão. Se esses princípios forem violados pelo homem, seu pulmão ficará ferido, já que o pulmão se associa ao metal e este vinga-se no outono. Se alguém deixar de se adaptar à prosperidade da energia do outono, que é a colheita, este estará sujeito a contrair diarreia
lientérica, com fezes aquosas, contendo alimentos não digeridos no inverno. Isso, ou seja, comecem a perceber que no início, 800 e poucas páginas, o segundo capítulo, na segunda página, já começa a falar: se você não respeitar em determinado momento, 3 meses depois, começa a dar problema, porque você não se preparou. Tanto da primavera para o verão, do verão para o outono e logo do outono para o inverno. Inverno para a primavera. E aí depois a gente vai chegar na parte de sustentabilidade. Espero, para quem quiser, não sei quanto tempo vai demorar o vídeo, mas para você poder escutar isso e escutar um pouco de um dos livros mais antigos da medicina tradicional chinesa. Se alguém deixar de se adaptar à prosperidade da energia do outono, que é a colheita, este estará sujeito a contrair diarreia lientérica, com fezes aquosas contendo alimentos não digeridos no inverno. Isso porque sua adaptabilidade à energia do inverno se enfraqueceu devido à sua incapacidade em seguir a propriedade de preservar a saúde da energia do outono, que é a colheita. Nesse caso, se chama inadequação em se oferecer ao armazenamento. Então, olha como que era difícil antes de estudar a medicina chinesa, porque o que se falava, a pessoa falava inadequação ao se oferecer ao armazenamento. Ou anterior, inadequação em se oferecer à colheita. E o anterior, oferecimento ao crescimento inadequado. Nos 3 meses de inverno, toda a grama e a maioria das árvores embranquece. Os insetos entram em hibernação. A água vira gelo e a terra congela trincando. A maioria das coisas se fecha ou se oculta para se guardar contra o frio. Isso se chama estação de fechar e armazenar. É muito importante entender que há uma necessidade de posturas diferentes de acordo com o clima. Nesse período, deve-se estar no ambiente quente, manter-se aquecido e manter estrita preservação contra o frio, para que a energia yang não possa ser perturbada. Ou seja, você tem que manter ela. Deve-se ir cedo à noite para a cama e levantar-se cedo para o contato com a luz solar. Deve-se abrigar o espírito e mantê-lo em repouso, como que tendo uma opinião particular no coração, porém sem revelá-la, ou sem parecer ter uma ideia definida em mente, pronta para enfrentar a situação. Vou ler de novo para vocês verem o quão importante é preservar com ações físicas, saber preservar essa essência do Yang no inverno e como utilizar a mente. Aqui no inverno eles falam assim: deve-se abrigar o espírito e mantê-lo em repouso, como que tendo uma opinião particular no coração, porém sem revelá-la. Ou seja, você tem algo a dizer, mas você está em silêncio. Ou sem parecer que tem uma ideia definida em mente, pronta para enfrentar a situação. Desde que o tempo de inverno é frio, deve-se evitá-lo e ir em direção à quentura. Evitar que a pele transpire muito. Guardar-se contra o consumo ou exaustão de energia yang. Estas são as maneiras de manter a saúde no inverno. Se esses princípios forem violados pelo homem, seus rins ficarão lesados, já que estes se associam à água e que este prospera no inverno. Se houver falha na adaptação à prosperidade da energia do inverno, que é o armazenamento, haverá probabilidade de contrair flacidez muscular e friagem nas extremidades na primavera. Isto porque sua adaptabilidade à energia da primavera se enfraqueceu devido à sua incapacidade de acompanhar
a propriedade de conservar a saúde da energia do inverno, que é encerrar e armazenar. Encerrar e armazenar. Nesse caso, chama-se inadequação em se oferecer ao surgimento. Bem, agora eu vou entrar na parte que eu acho mais importante. Já deu aqui uns 20 minutos, mas essa é a parte que há uns 32 anos atrás, para uns alunos que eu dava aula de astrologia e medicina chinesa, eu lia com muito entusiasmo. E eu continuo lendo com entusiasmo, porque aqui você para ver um escrito de muito tempo, onde não havia nenhuma tecnologia, ensino, nada, né? E de repente tem tomos, livros falando de coisas tão importantes. Escutem, por favor, com o coração. Escutem. Ponham o coração no que eu vou ler. A energia do céu é clara e brilhante. Gera continuamente o surgimento, o crescimento, a doença e o envelhecimento de todas as coisas e de todos os seres humanos. Como é que é? Repete, ok. A energia do céu é clara e brilhante. Gera continuamente o surgimento, o crescimento, a doença e o envelhecimento de todas as coisas e de todos os seres humanos. A vitalidade de sua claridade e brilho nunca irá cessar. Por isso também nunca irá ocorrer seu declínio. A energia do céu é clara e brilhante. A vitalidade dessa claridade e brilho nunca irá cessar. Por isso também nunca irá ocorrer seu declínio. Esse é uma dica para quem não tem esperança, porque essa energia não desaparece. Na Cabala a gente chama de luz. E quando a gente fala de Deus ou fala que essa energia aqui, a gente fala que ela nunca vai desaparecer. Então esse primeiro capítulo é maravilhoso, porque ele dá luz no fundo do túnel. Ele dá luz numa caverna sem escuro. Queira ou não queira, existe luz que nunca vai declinar. Agora, começa os conflitos de Yin e Yang. Se o céu não estiver brilhando, o Sol, a Lua e toda a Terra devem ficar escuros e as atividades funcionais de energia vital irão ficar obstruídas com a cavidade dos orifícios do corpo humano, obstruídos ao serem invadidos pelos fatores perversos. Se o céu não estiver brilhante, o Sol e a Lua e toda a Terra devem ficar escuros e as atividades funcionais da energia vital irão ficar obstruídas com a cavidade dos orifícios do corpo humano, obstruídos ao serem invadidos por fatores perversos. O entrecruzamento entre as energias do céu e da terra depende dos movimentos e da luminosidade do Sol e da Lua. Se o Sol e a Lua pararem de iluminar, a energia do céu ficará obstruída e deixará de crescer. Como resultado, o céu ficará obscurecido por nuvens e névoas. A energia da Terra deixará de subir em resposta à energia dos céus, e o orvalho ficará impossibilitado de cair. O crescimento e desenvolvimento de todas as coisas na Terra dependem do entrecruzamento das energias Yang e Yin. Se as duas energias deixarem de se comunicar, todas as coisas na Terra perderão sua fonte de nutrição. Sob tais circunstâncias, a maioria das árvores grandes morrerá. Além disso, irá ocorrer no mundo uma alteração anormal e a sequência do tempo das 4 estações ficará confusa. O tempo não será severo no outono
e não haverá um frio cortante no inverno. O vento e a chuva não serão regulares na primavera, e não haverá orvalho no verão. Desde que as energias yin e yang estejam mal ajustadas, não poderão ajudar ao surgimento e ao crescimento de todas as coisas, e tudo na terra irá morrer jovem. Os sábios conhecem os comos e os porquês da variação do yin e do yang. Portanto, podem evitar doenças raras sob condicionamento de súbitas mudanças ambientais, como podem se adaptar ao mecanismo da existência como outras coisas na Terra, portanto sua energia vital nunca irá se esgotar. Se o princípio de preservar a saúde for violado na primavera, a energia, agora não vou entrar em detalhes, mas vamos lá. Se o princípio de preservar a saúde for violada na primavera, a energia Shao-Yang de cada um não será capaz de aportar a função da geração à sua plenitude. Por isso, a energia dos rins piorará consideravelmente. Se Shao-Yang, Tao-Yang, Tai-Yang, Shao-Yin, Tai-Yin, Jiu-Yin, tudo isso são níveis de energia de luz. Então, quando vocês ouvirem Yang, Tai-Yang é grande energia de luz, né? Depois tem depois tem Yang Min, Shao Yang, depois você vai ter também Tai-Yin, ou seja, grande ausência de luz, Shao-Yin, que é no meio, e depois você vai ter Jiu-Yin, que é caverna sem luz. Mas eu não vou entrar em detalhes nisso agora. Mas são níveis de luz que mostram por onde fica. Então, se você vai, por exemplo, um local com mar, com praia, com montanhas, toda a luz bate. Tem outros lugares que são mais escuros. Até que você vai chegar em locais mais escuros, até que você chega na caverna sem luz, que é Jiu-Yin, onde vai estar os meridianos do pericárdio e do fígado. Ainda bem que eu falei que eu não ia falar nada, mas isso aqui é para a gente fechar o capítulo. Se o princípio de conservar a saúde for violado no verão, a energia Tai-Yang, grande luz, de cada um não será capaz de aportar a função do crescimento à sua plenitude. Por isso a energia do coração estará em agitação interna. Se o princípio da conservação da saúde for violado no outono, a energia Shao-Yin, a energia Shao-Yin de cada um não será capaz de aportar a função da colheita a seu termo. Por isso ocorrerá a distensão das energias dos pulmões. Se o princípio de preservar a saúde for violado no inverno, a energia Tai-Yin de cada um não será capaz de aportar a função de armazenamento ao seu termo, já que a energia Tai-Yin se conecta internamente aos rins. Então ela falha ao armazenar a energia dos rins, irá degenerar, as suas funções irão enfraquecer. As energias de todas as coisas na Terra surgem na primavera, crescem no verão, dão passagem no outono e se ocultam no inverno. De novo, as energias de todas as coisas na Terra surgem na primavera, crescem no verão, dão passagem no outono e se ocultam no inverno. São todas geradas pelas leis das variações das energias Yin e Yang, das 4 estações. Dessa forma, as energias Yin e Yang das 4 estações são as energias raiz do surgimento e crescimento de todas as coisas. Portanto, os sábios conservam o coração e o fígado, que é a energia Yang, na primavera e no verão, e mantêm os pulmões e os rins, que é a energia Yin, no outono e no inverno, a fim que estejam consistentes com suas raízes, para que assim possam preservá-las perfeitamente. Os seres humanos, como todas as coisas na Terra, também se submetem à lei da variação de energia Yin e Yang. Como é que é? Quer que eu repita? Eu vou repetir.
Os seres humanos, como todas as coisas na Terra, também se submetem à lei de variação das energias Yin e Yang. Quando alguém vai contra a lei, que é a raiz, será cortada sua origem da vida e sua energia primordial será espolhada. Portanto, a lei de variação das energias Yin e Yang controla o princípio e o fim e decide o nascimento e a morte de tudo. Vou repetir. Portanto, a lei da variação de energia do Yin e Yang controla o princípio e o fim e decide o nascimento e a morte de tudo. Porque ela é uma energia raiz. Se a lei da variação das energias Yin e Yang for violada pelo homem, irão ocorrer doenças com frequência, mas se estiver bem adaptada, não surgirão doenças estranhas. Vou falar de novo. Se a lei da variação das energias Yin e Yang for violada pelo homem, não irão ocorrer doenças com frequências. Mas se estiver bem adaptada, não surgirão doenças estranhas. Quem conseguir manter tal lei bem adaptada será aquele que terá domínio sobre a forma apropriada de preservar a saúde. Comumente, só os sábios podem surgir a lei e os loucos vão contra ela. Poxa vida. Resumindo, o homem sobreviverá quando seguir a lei e irá morrer se agir contra ela. Mas que lei é essa? Não é lei nossa, é a lei da natureza. Não é lei do ser humano, é a lei Yin e Yang. Lei, igual a gente vê na Cabala, a gente faz o Aleph, né? Faz o Aleph e a gente vai ver uma linha no meio, um Yud para cima, um Yud para baixo. O Tal também, você vai ver uma linha no meio, um jovem Yin para cima, um jovem Yang para baixo, né? Resumindo, se o homem sobreviverá quando seguir a lei, irá morrer se agir contra ela. Se a energia Yang falhar em penetrar no corpo e a energia Yin não puder sair dele, a condição favorável de saúde irá virar transtorno. A contradição entre exterior e interior irá causar o adoecimento mútuo, com a exclusão do Yin e do Yang. Para terminar esse capítulo, quando um sábio trata o paciente, sempre se enfatiza a precaução e frequentemente usa medidas preventivas para apaziguar os distúrbios. Se a doença for tratada após ter sido formada, ao se tentar apaziguar o distúrbio após essa forma já tomada, será muito tarde. Da mesma forma que cavar um poço quando alguém tem sede, ou que se forjem armas após a guerra ter eclodido. Então, eu li agora o segundo capítulo. Eu não sei falar chinês. Si, Qi, Tiao, Sen, Du, Lun. Sobre a preservação da saúde em concordância com as 4 estações. E se der ainda, eu vou ler outro capítulo, né? A próxima é sobre energia vital humana, entrando em contato com a natureza. Mas a gente falou sobre os 7 anos das mulheres e 8 anos dos homens. No capítulo anterior que eu li, lá nas reservas que eu preservo. Esse, acabei a live com a Vânia, com a doutora Vânia, e falei, vou aproveitar e vou ler esse capítulo, que é uma forma de você perceber que a primavera está vinculada ao verão, que está vinculada ao outono, que está vinculada ao inverno, que está vinculada à primavera. Então as 4 estações, ainda tem uma pequena divisão também,
no verão, que tem um alto verão, as 4 estações elas estão conectadas. Então, se você não se cuida bem, você sente o corpo fraco quando muda a estação 3 meses depois. Se você não entra em contato com essa noção de Yang, que é a energia, e o Yin, que são os líquidos, a matéria, a mesma coisa. Eu vou ler o último parágrafo de novo, se vocês puderem escutar. Se não, até a próxima, tá? O crescimento e desenvolvimento de todas as coisas na Terra dependem do entrecruzamento das energias Yin e Yang. Se as duas energias deixarem de se comunicar, todas as coisas na Terra perderão sua fonte de nutrição. Vocês podem ver até, se vocês forem falar com o médico, se o índice de sódio e potássio, ou colocar o magnésio, tiver um disparate muito grande, às vezes a pessoa não volta. Eu me lembro uma vez eu fui atender no UTI uma amiga do meu irmão, a Paty Grossman, né? E ela estava com índice de sódio e potássio tão distante, que é como se fosse esse yin yang, e eu não conseguia fazer nada, não conseguia ajudar. Aí o médico plantonista falou, não tem mais o que fazer. Ela já está vegetando porque ela excedeu aqueles remédios de regime e aí começou a dar uma separação, igual aqui fala separação do yin yang, mas foi separação do sódio e potássio, do índice interno. Então os médicos estão muito atentos a isso. Quando você vem um intensivista, vai na UTI, eles estão sempre vendo como está esse equilíbrio de yin yang, por mais que falem por uma outra forma. Por isso que eles são grandes curadores. E por isso que a gente tem que trabalhar junto, todos juntos. Se as duas energias deixarem de se comunicar, todas as coisas na Terra perderão sua fonte de nutrição. Sob tais circunstâncias, a maioria das árvores grandes morrerá. Além disso, irá ocorrer no mundo uma alteração anormal e a sequência do tempo das 4 estações ficará confusa. O tempo não será severo no outono e não haverá um frio cortante no inverno. O vento e a chuva não serão regulares na primavera e não haverá orvalho no verão. Desde que as energias yin e yang estejam mal ajustadas, não poderão ajudar ao surgimento e ao crescimento de todas as coisas. E tudo na terra irá morrer jovem. Aqui eu termino, agradeço para quem escutou. Porém, a dica é entrar em contato com a natureza. Como você pode fazer isso? Às vezes, quando você acorda, olha para a janela, vê se está frio, se está calor. Cidades como, por exemplo, onde eu trabalho, São Paulo, oscila muito, está calor, está úmido, está frio, está seco, tudo num dia só. Tem que ficar atento. Pessoas que estão em locais com muito ar-condicionado e lá fora está muito calor. Esse sair e vir, sai para almoçar, volta. As enfermidades, elas começam nesse momento, ou seja, a pessoa começa a ficar suscetível. Até para esse assunto de coronavírus, é importante manter-se saudável, é importante manter-se vinculado a esse momento. Aqui a gente já está no outono, e no outono no sul já está bem frio. E a gente sabe a importância de se cuidar nesse momento do coronavírus com o frio, né? Então Deus queira que as pessoas saibam se alimentar. Uma das coisas que eu sempre recomendo quando a gente faz sopa, que não coloque sopa em micro-ondas. Desculpa os fabricantes de micro-ondas, mas não coloque em micro-ondas, coloque no fogo. E coloque de uma forma que você fique olhando e misturando para que o fogo entre no líquido, para que o fogo esteja na sopa. Se tiver algum conteúdo, um vegetal, algum animal, um frango, alguma coisa, uma carne ou só legumes, que o fogo entre nesse lugar. E depois, antes de servir, reesquente no fogo, para que o fogo esteja dentro do alimento. Então, quando você tomar, você vai ter o fogo dentro do corpo. Mesmo
se a sopa esfriar. Olha que legal. Por isso você tem que fazer com muito cuidado, fazer lentamente a sua comida. Imagina que aqui é o prato você vai fazendo lentamente, para que o fogo, você vai vendo o fogo entrando como fosse uma substância dentro do alimento. E quando você come, a mesma coisa. Quer ver um exemplo que eu já dei isso várias vezes? A pizza, né? A pizza do forno de lenha. Quando você põe a pizza no forno de lenha, ela recebeu esse fogo. O fogo chegou lá. E o pizzaiolo ele vai trazendo até que tudo esteja com fogo dentro. E aí você come e fala, nossa, que delícia. Ao mesmo tempo, você pode pôr o que sobrou, difícil sobrar, mas o que sobrou na geladeira, e comer no outro dia a pizza ainda gelada. Só que você vai sentir o fogo que entrou dentro do alimento. E esse fogo ele é muito importante. Vocês veem como é importante preservar ele. Então essa época de outono, inverno, comecem a tomar os chás e devagarzinho. Vocês podem ter no chá, acho que fui lavar aqui, o copinho de chá com a tampinha e vai tomando devagarzinho. Tampa de novo. Preserva o calor, toma devagarzinho. Cuidado para não queimar, óbvio. Mas ir trazendo esse fogo e preservando esse fogo. E na mente, como se fosse um segredo que você não vai contar. Você vai guardar para você. Então você tem que guardar. É muito bonito esse livro. Para fechar, aqui ó. Princípios da medicina interna, Imperador Amarelo. Eu não sei como é que vai ser a gravação. Se der, eu tento inverter para que seja lido o que eu mostrei. Tá bom? É isso aí. Logo, logo eu volto a usar máscara. Olha que máscara legal. Quem quiser os contatos, ou com o Marcelo ou com a Estânia, são dois vendedores de máscara que estão passando para várias empresas. Eu comprei um número específico e doei, mas foi muito pouquinho, porque eu sou pessoa física, mas eu comprei algumas e doei de ambas as empresas. Então eu ponho contato sempre com as duas empresas para escolher. Isso é muito importante, tá? Isso aqui dá para usar muitos, pelo menos uns 4 meses essa aqui, tá bom? Tudo de bom. Vou desligar.